Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a infrutescência final, em colheita final do Anthurium algebra, e vocês acreditam que, ou melhor, esse é o cara que certamente foi o Anthurium com a melhor qualidade produtiva em termos de sementes bem formadas. Não foi o que deu mais montante, mais volume de sementes e frutos, mas em termos de sementes férteis e bem desenvolvidas, com certeza foi o que deu mais. E ainda ele está liberando alguns frutinhos finais aqui, mesmo com essa infrutescência já toda definhando aqui, tá aos pouquinhos murchando aqui, amolecendo. E eu tenho certeza que essas sementes estão bem firmes, bem durinhas, bem saudáveis e sadias para germinação, tá? Foi um caso bem interessante aqui. É legal a gente ir observando, à medida que a gente vai colhendo tantos frutos e sementes, o nível de saúde desses caras, né? Dos caras me refiro, das próprias sementes. É bem interessante também comparar e sentir que varia de caso para caso. Embora algumas sementes estejam menores nessa última colheita, elas estão bastante rígidas, graúdas, saudáveis. As sementes menores tendem a demorar mais para o desenvolvimento, mas vamos ver lá como vai prosseguir. Anthurium algebra. O amigo Arthur Dempsey, Chavin Herbalist, Juan Schuma, estou falando da mesma pessoa pronunciando esses três nomes aí, ele me perguntou: Fly, esses híbridos complexos aí, com um monte de misturas, eles ficam legais? Aí eu rapidamente respondi, né? Quando a gente está falando de híbrido complexo, a exemplo do Michele, a exemplo do SKG Gray, a gente está pressupondo aí uma variedade de híbridos, ou melhor, uma variedade de espécies ou variedades híbridas juntas também, durante décadas ou anos aí, sendo misturadas, tá? Esses híbridos mais bacanudos, eles têm Magnificum e Crystallinum essencialmente em diversas camadas geracionais, né? Os caras foram cruzando, elegendo, cruzando, selecionando, cruzando, elegendo. Não se sabe aí ao certo quantas gerações, talvez 10 gerações, eu estou falando desde os anos 90, né? O momento que começou-se a pensar nesses híbridos mais complexos, naquele tempo. Tim Anderson, Denis Rotolante, né? Até mesmo John Banta, supostamente, e Steve Marinock, essa galerinha toda contemporânea, eles foram misturando aí essencialmente Crystallinum e Magnificum, talvez na genética de um Michele, de um Red Crystallinum, de um SKG Gray, talvez tenha até outras espécies que a gente nem sabe. Então a tendência desses híbridos complexos é realmente trazerem o quê? Uma concentração maior, uma vibração maior em todos os aspectos mais interessantes para o colecionador. A tonalidade do verde, que no caso do meu Michele aqui, nem dá para dizer que é verde, ele é um acinzentado, escuro, né? A expressão das nervuras com antocianina, que persistem, nervuras iridescências aqui, que é esse tom metalizado com bastante relevância, o contraste natural que forma com fundo mais escuro e as nervuras que sobressaem assim, com a iridescência, com os detalhes rosáceos, roxos e tal. E uma característica interessante de todos esses híbridos complexos de origens diferentes, alguns da mesma origem, mas outros de origens diferentes. O Anthurium Burle Marx, por exemplo, nem se sabe a origem. Muito provavelmente foi acontecendo de alguma forma lá dentro do sítio Burle Marx. Essa parece ser a hipótese mais plausível, assim. Esses caras todos, eles têm uma característica de inflorescência e frutos muito interessantes e semelhantes. As inflorescências, elas se apresentam anatomicamente com a espata
que é essa partezinha aqui. E a espádice roxas, em tons lilás e roxos mais profundos, tá? E os frutos seguem mais ou menos essa característica, cujo ápice é um roxo profundo também, quase preto, e a basezinha branquinha, tal qual essas bagas aí que eu acabei de coletar e retirar a semente. À medida que os híbridos vão ficando mais complexos, as inflorescências tendem a assumir colorações mais intensas. No caso do Ace of Spades, seja a forma típica, seja o Dark Form, seja o Dark X Green, ele também assume tonalidades mais intensas. Um pouco diferente, puxa mais para o marrom escuro, não necessariamente roxo escuro, mas ele também tem espata e espádice com tonalidades mais profundas, mais intensas, tá? Isso tem sido um padrão que eu tenho reparado aí em boa parte dos híbridos tidos como mais complexos. O quanto complexo o híbrido tem que ser para a gente chamar de complexo? Depende, né? À medida que você vai misturando cada vez mais espécies, mais os híbridos vão ficando complexos, tá? Então, se eu tenho lá um híbrido com 3 espécies, é um híbrido levemente complexo. Depois, 4, um pouco mais complexo, né? Não existe formalmente, ou meio que de maneira orgânica, institucionalizado entre breeders, colecionadores, uma gradação definitiva, assim, tá? Eu entendo que híbridos complexos aqui, com essas tonalidades, não de planta, mas de inflorescência, espata, espádice, um pouco mais profundas, seguindo até a lógica botânica. Os botânicos não estudam e analisam principalmente as diversas espécies a partir das flores, florações, inflorescências. Então, por que não também adotar a ideia de complexidade de híbrido a partir da análise de espata e espádice com características de tonalidades mais profundas, menos profundas e assim por diante? Acaba sendo um critério num fluxo, numa corrente aí bastante fluida em relação a como os pesquisadores fazem aí suas avaliações anatômicas, taxonômicas das próprias espécies, tá? A inflorescência, a floração, a flor, a gente sabe que é um elemento aí bastante relevante em todo o processo de análise taxonômica, tá? Então, eu vou seguindo sempre uma base aí, uma corrente, uma lógica meio que ditada pela botânica. Apresentar aqui para vocês um outro Anthurium híbrido que, na minha visão, está com uma mistura bastante equilibrada também, está bem interessante. É possível notar aí uma interferência muito expressiva no desenho das nervuras longitudinais. Não sei se vocês notam essas nuances, tá? Ele tem uma iridescência também diferente. Não sei se a câmera vai captar aqui, mas reflete alguns tons azulados e tal. As nervuras são rosáceas nessa fase de expansão, tá? Eu acho que a câmera não vai captar isso, mas a olho nu é possível notar. E a princípio aqui, se você olhar, fala, pô, é um Anthurium papililaminum, né? Pois é, tem papililaminum nessa genética. Mas tem outro cara aqui também que está bem discreto, então a gente pode dizer que puxa mais para o papililaminum, mas que influenciou bastante as curvaturas e os desenhos dessas nervuras aqui, que difere das variedades do Anthurium papililaminum. A gente tem aqui o Anthurium papililaminum X. afibessi, tá? É um híbrido legal, herdou mais características mesmo do Anthurium papililaminum, mas que tem trazido um desenho bastante diferente das nervuras e remetido aqui para alguma outra espécie, que no caso é o afibessi. Ele está bem bonitinho assim, por enquanto. A lâmina foliar também tem uma coloração interessante. A gente vai começando a ver as gradações das tonalidades de interesse, né? Vermelhos, roxos, se manifestando de formas diferentes. Verdes também, iridescências iluminando aqui, trazendo colorações também diferentes.
E esse é um exemplo legal. Nem todos os híbridos que eu tenho aqui eu posso falar de um bom balanço, de um cruzamento balanceado, para falar a verdade. Tem alguns caras aqui que eu acho que não são tão legais. Já até mostrei um deles, ou alguns deles em episódios anteriores, tá certo? Mas eu tenho centrado agora mais o tema no que eu considero boas referências de híbridos, né? Todos os Anthuriums Papillilaminum X AFBS vão ficar iguais? Com certeza não. A taxa, a incidência, o percentual de ficarem diferente disso é muito grande. Então, no caso aqui, predominância de Papillilaminum com sutis toques e acabamentos de texturas e formas do AFBS. E vamos ver na morfogênese aqui como é que essas lâminas foliares de um indivíduo maiorzinho vão se revelar. Anthurium Papillilaminum regardens. Essa primeira inflorescência da leva já entrou na fase feminina, na antese feminina, começa a liberar as gotículas. Eu não vou mexer, deixar entrar na antese masculina. E a segunda, que está vindo a caminho aqui, ó, ela vai vir num momento um pouco depois. E pretendo pegar o pólen, então, dessa inflorescência e passar para essa quando ela estiver na antese feminina. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se eu vou ter essa sincronia, tá? Porque aí eu vou fazer... A ideia aqui é fazer um grupo legal de selfie. No caso aqui um selfie com 2 inflorescências. No fluxo, vocês já sabem, eu devo liberar inicialmente algumas sementes e depois, enquanto as mudas estiverem crescendo e eu conseguir já notar variabilidade genética, eu vou fazer uma seleção e assim vamos seguindo os fluxos, né? Para transmitir aí, para distribuir dessa variedade, desse aperfeiçoamento genético do Anthurium Papillilaminum entre nós colecionadores do Brasil. E Fly, nessa toada de sementes de um aperfeiçoamento genético, eu vou ter a garantia de que a minha mudinha por semente que você vai distribuir, quando estiver grande assim, vai ficar igualzinho ao seu? Não. Muda por semente, nem espécie a gente consegue essa garantia de fidelidade total à anatomia, tá? Isso vai depender de fenótipo e isso vai depender da genética lá distribuída a partir da formação da semente. Se você quiser um Anthurium Papillilaminum regardens igualzinho o meu, idêntico, a melhor forma de você obter é a partir de um corte de um clone F2. F2 via clone. Aí você vai ter mais garantias de ter algo bem igualzinho o meu. Pequenas nuances de diferenças, embora seja uma selfie, vão sempre existir. Pequenas nuances. E, em alguns casos, grandes nuances. Como é o caso aí do Anthurium Papillilaminum trine, né? Trígono. Que esse vai ser potencialmente o nome do cultivar, que veio originalmente do Anthurium Papillilaminum ejardim aqui. O Marco Lacerda, então, tem algumas matrizes do tipo Papillilaminum ejardim, e eles são todos clones. Ele tem uns 3 ou 4 indivíduos que são originalmente clones de uma única muda, tá? E esse cara aqui é uma muda de semente desses clones. É quase que uma selfie assim, só que aí de gêmeos distintos. Aqui é uma única planta aqui, nesse caso do Anthurium Papillilaminum regardens, em cima do conteúdo que eu estava falando para vocês. Então, o que aconteceu? Esse cara aqui, diante lá de centenas das mudinhas de uma geração, tem gente que inclusive vai anotando as gerações de sementes, tá? A primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta. Tem colecionador e horticultor que entra nesse nível de especificidade, para vocês terem uma ideia. Esse cara aqui, então, ele saiu diferentão. Ele já está seguindo o jogo de um jeito diferentão de um típico Anthurium Papillilaminum ejardim. Ele tem puxado aí, alguns falam que está mais parecido com o Fort Sherman, outros com Raflinam, Doritos, ou Dorito, né? É um cara que já vem assumindo uma forma diferente em termos de lâmina foliar. Os entre nós
eles são ligeiramente mais longos em relação aos demais indivíduos que eu já vi gerados das matrizes do Cynthia Jardim. E antocianina na veia aqui, ó, caule inteiro cheio de antocianina. Não é normal essa característica de preservação de antocianina em todo o caule, assim, como a gente tem notado aqui, tá? E os entrenós um pouco mais longos. Essa coisa do pecíolo aparentar estar um pouco mais longa do que o normal, na minha visão aqui, devido à situação da estufa úmida, é um pouco de estiolamento, tá? Não muito, mas um pouco. Eu preciso ver se isso aqui é uma característica natural de pecíolos um pouco mais longos em relação à lâmina foliar também. Pode ser que seja. Então, assim, com tudo isso junto, eu vou assumindo aqui um cultivar. Então, se vocês me perguntarem se existe garantia dos frutinhos do Rea Gardens lá, como eu estava mencionando, trazer uma genética idêntica à matriz, nunca. A matriz só ela tem aquela genética. E cada filho vai ter uma própria genética, alguns mais semelhantes, outros menos semelhantes, e ocasionalmente um ou outro que vai sair totalmente diferentão, saindo dos padrões aí por algum tipo de combinação genética, alguma pequena mutação aí que ocorre e tal. E aí a gente tem um cara assim que dá para transformar em cultivar, como este Anthurium papillilaminum trine, ou trígono no caso, tá? É esse nome que potencialmente eu vou dar, e aparentemente vai dar para chamar desse jeito. Aparentemente, se for clone, pelo menos no clone, como é no Delta Force, como é no Red Maju, a gente vai manter essas características assim, desse cara meio diferentão, tá certo? Preserva bastante antocianina também na face abaxial, nos pecíolos. Os pecíolos continuam rosados por um período longo, ó. Lâminas foliares antigas ficam levemente rosadas ainda, face abaxial com nervuras rosadas. Todos esses pequenos detalhes e nuances deste indivíduo, que eu estou chamando de trine, são típicas deste carinha aqui e não do Anthurium papillilaminum e jardim. Então é isso, meus queridos, mais um episódio aí para a gente destrinchar detalhes deste momento aí de aperfeiçoamento genético, cultura de híbridos, criação de híbridos. São diversos processos, em cada episódio eu consigo trazer algum tipo de detalhe diferente aí para ir se somando com os outros episódios. Você que está entusiasmado aí com a produção de Anthuriums próprios, sejam aperfeiçoamentos, sejam espécies ou híbridos, tá legal? E assim a gente vai construindo uma linha cultural, de certa forma, que segue aí os padrões internacionais e todos eles muito embasados na botânica. Inclusive meu olhar aqui a respeito de o que eu entendo como Anthurium complexo, né? Eu entendo realmente que se a gente for falar de um híbrido complexo, a inflorescência com as características de um híbrido complexo que vão dizer que ele é complexo. A frase ficou meio esquisita aí, mas vocês entenderam. Eu acho que a gente pode ir fazendo híbridos cada vez mais complexos, mas para falar, ó, esse aqui é um híbrido realmente complexo, a gente pode de repente destinar, ou pelo menos eu vou destinar a análise da inflorescência que seguem padrões estéticos e anatômicos conforme esses híbridos que já são tidos oficialmente como complexos. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.